Oi gente, nesse vídeo eu vou entregar para você 11 dicas infalíveis para você fazer um pão perfeito, um pão sem erro. Não desprezando o pão que é feito na padaria, não tem nada mais gratificante do que a gente fazer o nosso pão, colocando todo o nosso amor, carinho, os melhores ingredientes. E tem muita gente que desiste porque acha que é trabalhoso, acha que não vai dar conta. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. E para isso nós vamos executar uma receita da minha sogra, linda, maravilhosa, que ela me ensinou. Beijo, dona Digé. É um pão delicioso. E conforme a gente for fazendo a receita, eu vou passar todas as dicas. Então fica comigo e vamos colocar a mão na massa. A primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: leia a receita do começo ao fim. Pode ser uma coisa muito simples, muito óbvia, mas é muito importante, porque você não se trata apenas de você juntar todos os ingredientes, jogar tudo dentro da vasilha, amassar o pão e pronto. Não, você tem que prestar atenção ao detalhe do passo a passo certinho, porque senão você vai ter um resultado muito diferente do que está lá na receita, tá bom? A segunda dica, como a primeira, ela não se aplica somente à receita de pão, ela é para qualquer receita. É você fazer o checklist de todos os utensílios, equipamentos e ingredientes que você vai utilizar, inclusive se eles estão dentro do prazo de validade ou não, Quantas vezes isso já aconteceu comigo de eu começar a fazer uma receita e não ter ovo? Ou então o fermento passou do prazo de validade, Ou então a gente esquece que o liquidificador queimou semana passada, já joga tudo lá dentro do liquidificador, quando vê, tem que jogar tudo fora porque o equipamento está queimado, Então essa dica é muito importante, tá? Eu acabei de pesar todos os ingredientes, depois você pega direitinho lá na descrição. E aqui tá a minha terceira dica, que é adquira uma boa balança digital. Por quê? Porque você utilizando medidas de peso como gramas e quilos, em vez de medidas volumétricas, que é xícara, copo, colher, as suas receitas vão ter muito mais sucesso e vai ser difícil de você errar, tá bom? Então vou deixar aqui também o link de algumas balanças, um custo-benefício bem legal para você, tá bom? Se você tiver interesse em adquirir. Agora nós vamos para a quarta dica, que é sobre o açúcar. Muitas vezes você vai fazer um pão de sal e tem uma colher de sopa de açúcar. E tem gente que tira o açúcar da receita, não pode. No meu caso aqui vai ser um pão doce, Mas para que serve o açúcar? Ele, juntamente com a farinha, ele vai ajudar a potencializar a fermentação. E também vai trazer umidade para a sua massa, então não tire o açúcar. Agora nós vamos para a quinta dica, que é sobre o fermento. Existem ainda algumas receitas de pão que vai o fermento químico, mas ele não é o mais indicado. Ele é mais para bolo, biscoito. Por quê? Porque ele age dentro do forno. Para pães, o mais indicado é o biológico. E os padeiros, os chefes aí de panificação, eles preferem o fresco, porque ele dá mais sabor na massa e também a textura do pão fica melhor. Mas o que acontece? O biológico, ele é o mais indicado porque ele vai agir fora do forno. Ele tem micro-organismos que vão ser alimentados pelo amido da sua massa, da farinha, do açúcar, e vai deixar a massa do seu pão mais leve, Então, por isso que hoje tanta gente tem feito o pão de fermentação natural, Porque ele tem várias horas de fermentação. Isso vai digerir melhor e vai deixar ele bem leve, Nessa receita, nós vamos utilizar o fermento biológico seco. Mas eu vou deixar aqui uma tabelinha de conversão para vocês, caso a sua receita tenha o biológico fresco ou você queira substituir pelo biológico fresco. Outra coisa sobre o fermento seco, ele precisa ser ativado, porque ele é, na verdade, o fermento fresco desidratado, Então, ele está no estado de semidormência, ele precisa ser ativado. E para isso, a gente utiliza água ou leite morno, mas tem que ser um morno para quente.
a temperatura ser mais ou menos 42 graus. Mas se você não tem o termômetro aí na sua casa, como eu não tenho, a gente faz aquele teste do dedo, né? Você coloca o dedo dentro da panela e se você aguentar 5 segundos, é porque tá ok. Se você aguentar assim tranquilamente, então você tem que esquentar mais um pouquinho. Então esse é o teste para você fazer aí na sua casa, tá bom? Vamos continuar a receita aqui. Bom, gente, agora é a sexta dica, né, que é peneirar a farinha. Por quê? Porque quando você compra, ela tá compactada, né, por causa do acondicionamento, transporte e tudo mais. E você fazendo isso, você vai trazer ar para sua massa, vai oxigenar aqui a farinha e vai ser melhor para a fermentação. Isso não quer dizer que se você não fizer isso, não fica bom. Fica, mas isso aqui vai melhorar, é um plus para você ter um pão melhor. Nós vamos colocar o sal agora. O que eu quero dizer é o seguinte, não exagere no sal. É importante você medir certinho aí, não fazendo olhômetro, porque se você põe um pouquinho de sal a mais, vai matar a fermentação. Isso não é legal. Então muita gente opta por colocar um pouquinho antes da sova. Eu vou colocar agora, né? Mas você pode também fazer antes da sova, um pouquinho vai dar certo também. É só prestando atenção para não salgar demais. A próxima dica é sobre a superfície que você sova o pão. Assim, o mais indicado que os padeiros aí, os entendedores de pão aí falam, que é o granito é o melhor, né? Porque o mármore ele é muito poroso e o inox é frio, né? Mas isso aí também não quer dizer que você não pode fazer, né? Porque às vezes você só tem na sua casa esse tipo de superfície. Mas para o seu pão sair melhor, né? Então eles indicam assim. Ou então se você não tem, faz como eu, ó. Você usa esse tapetinho de silicone aqui, que é fácil de higienizar. Você usa também para outras receitas e é bem legal. Outra coisa que é legal, gente, é porque ele é antiaderente. Então você vê que ele não gruda aqui, ó. A massa não gruda nele, né? Tá grudando na minha mão, mas no tapete, ó, não tá grudando. Gente, a outra dica que eu quero dar é sobre a sova. A importância da sova, porque ela que vai deixar o seu pão fofinho, o seu pão vai crescer, vai ficar bonito. Por quê? Quando você sova, você vai alinhar as cadeias de glúten que são formadas quando a água entra em contato com a farinha, né? Vai deixar a sua massa elástica. Quando a levedura consome o amido da massa, né, ela vai soltar um gás. Isso, se sua massa ela tá elástica, ela vai expandir, porque ela vai reter esse gás. Então ela vai expandir, seu pão vai crescer, vai ficar aquele pão bonitão. Então é a importância da sova. Aqui você tem que ter paciência e muita força no muque e vai dar certo. Nesse caso aqui, gente, a sova aqui é de 10 a 15 minutos no máximo, tá? Né? Porque depende também aí da temperatura aí que tá na sua cidade, né? Do vigor que você vai sovar, né? Tem gente que tem mais força, tem gente que tem menos força, então é de 10 a 15. Mas tem pão que pode chegar até 40 minutos a sova, dependendo da receita.
a outra dica, gente, importante é sobre o tempo de descanso da massa, né? Você tem que seguir certinho a orientação da sua receita. No meu caso aqui, é 1h30, né? E também a outra coisa importante é você deixar ele crescer, descansar num lugar escurinho, né? Que é melhor. Seu pão vai crescer mais rápido. E uma dica legal para quem mora em lugar que a temperatura é mais fria é colocar para crescer dentro do micro-ondas, né? Você coloca uma xícara de água quente e coloca o pãozinho lá dentro e vai trocando essa água de meia em meia hora até atingir o tempo de descanso. A última dica é a seguinte, é sobre o forno. Você tem que pré-aquecer o seu forno no mínimo 20 minutos antes de você colocar o pão ou o bolo, né? E outra coisa é a temperatura, tem que estar na temperatura correta. O meu forno eu descobri que ele estava desregulado e para chamar um técnico, eu ia pagar R$100. O que eu fiz? Eu comprei esse termômetro na Amazon, custou 30 e poucos reais. E resolveu o meu problema, porque o mínimo do meu forno estava o 180, na verdade é 160, e não estava ficando legal. Na hora que eu assava um bolo aqui, um pão, eu estava notando que não estava ficando muito bom. E aí com isso daqui resolveu, então eu deixo essa dica aí para vocês, e eu vou deixar o link dele também, caso você queira adquirir, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom?